Se existe algo muito claro na Bíblia, que não tem como questionar, é que ainda existe profeta. Profeta é um dos dons dados por Deus à igreja. Então os dons não cessaram. Algumas pessoas acham que os dons cessaram com os apóstolos, mas não é verdade. Os dons foram dados para Deus, para a igreja, até o final dos tempos. Mesmo porque esse evangelho do reino deveria ser pregado até o fim. Então, para se pregar o evangelho do reino, necessitaria dos dons. Então, o dom de profetizar, ele existe até os nossos dias. O apóstolo Paulo fala que esse dom é colocado, pelo menos em 1 Coríntios 12, 28, o apóstolo Paulo coloca esse dom em segundo lugar. Então, ele classifica esse dom como sendo o segundo lugar dos dons. Primeiro ele fala que os apóstolos e depois profetas. Efésios 4:11 ele fala que isso faz parte dos dons, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas. Então faz parte dos dons da igreja. O próprio João fala, provai os espíritos, porque aparecerá no mundo muitos falsos profetas. Está lá no livro de João, 4, verso 1. João fala para provar os espíritos, porque muitos falsos profetas surgirão no mundo. Se João fala isso, é porque existiriam os verdadeiros profetas. O próprio apóstolo Paulo fala, não desprezeis profecias. Ou seja, até no nosso tempo, ainda existem os profetas, é um dom de Deus. O apóstolo Paulo fala para procurar os melhores dons, principalmente o dom de profetizar. Então, um conselho para a pessoa procurar o dom de profetizar. Agora, Deus pode te chamar realmente para ser um profeta. Agora, existe um erro, porque muitas pessoas acham que se ele for chamado para ser um profeta, seria um grande privilégio. Evidente que seria um privilégio porque a pessoa estaria sendo chamada por Deus. Então, isso traria para essa pessoa uma alegria, porque, afinal de contas, está sendo escolhido por Deus. Porém, o profeta ele não é reconhecido. Geralmente não é muito reconhecido. Então, algumas pessoas reconhecem o profeta, mas só vai reconhecer o profeta a pessoa verdadeira. Porque o profeta ele foi chamado para falar a verdade abertamente. Então essa é a missão dele. Por isso muitas pessoas não vão aceitar. Devemos concordar, eu creio que vocês vão concordar comigo, que existe mais ímpio do que o justo, mesmo na igreja. Porque a igreja existe o joio, existe o trigo. Jesus fala que o caminho da perdição é um caminho largo e muitas pessoas andariam por ele. Poucas pessoas andariam pelo caminho estreito. Por isso chegar à conclusão de que na igreja existe mais perdidos do que justos. E se levantar na igreja um verdadeiro profeta dizendo a verdade para o povo, é evidente que será hostilizado. Ele não será aceito, ele não terão por ele consideração como sendo uma pessoa vinda de Deus. Muitas vezes ele será reconhecido como sendo vindo de Satanás. Porque está falando a verdade, as pessoas não gostam da verdade. Porque a verdade, ela pode cheirar no nariz do justo, mas ela cheira mal no nariz do ímpio. Então o ímpio não tolera a verdade. A gente vê que Estevão ele foi apedrejado porque ele falava a verdade para o povo. As pessoas taparam o ouvido e apedrejaram Estevão. Isso aconteceu com vários profetas. Os profetas sofreram muito. A gente vê a história de Jeremias. Jeremias ele foi lançado numa cisterna. As pessoas odiavam Jeremias porque Jeremias falava que o povo de Israel eles seriam levados cativo por Babilônia. Eles não venceriam o poder de Babilônia. Porém, Jeremias era odiado por isso. Então, hoje os profetas eles serão odiados. Jesus diz aquela palavra, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Jesus conta até uma parábola da vinha dos lavradores maus, que está escrito ali nessa parábola. Então essa parábola fala que primeiro foram enviados esses lavradores, os servos do dono da vinha, porém esses servos foram espancados, foram apedrejados, foram mortos.
Eu estava falando dos profetas. Por resto, mandaram o filho. Porém, eles não respeitaram o filho. Eles mataram o filho para ficar com herança. Então, fizeram isso com Jesus. É evidente que Jesus, sendo filho de Deus, era também um profeta. Por eles rejeitaram Jesus, condenaram Jesus. E Jesus disse que um profeta não tem honra na sua própria terra. Ou seja, o profeta é hostilizado principalmente pelos conhecidos, pela sua própria igreja. Então, se você realmente quer escolher, ou Deus te chamou para ser um profeta, você pode ter certeza que você será hostilizado. Então, essa missão difícil. Deus te chamou para carregar uma cruz muito pesada.